Então vamos lá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Meu nome é Gabriel Lopes e esse é o canal Cure Sua Vida. Hoje nós vamos fazer a nossa tradicional leitura intuitiva. Vamos buscar o conselho da espiritualidade sobre a linha do Oriente para vocês para o mês de maio, buscando a sua jornada atual de vida durante esse mês, quais são as oportunidades, o que pode se manifestar em maio para vocês, e lá no final, como nós vamos trabalhar com 3 oráculos, 3 decks de tarô durante toda essa leitura para cada grupo, nós vamos buscar qual é a postura que vocês devem assumir em maio ou até mesmo evitar. Ok? Então, para todos os grupos, já vou te orientar, vai estar na descrição e na minutagem do vídeo. Nós vamos trabalhar com 3 decks, 3 oráculos. Primeiro o tarô egípcio, depois nós vamos para o tarô Glass e no final nós buscamos um conselho ali das posturas, dos movimentos em maio pelo tarô arcano, tá? Então, primeiro grupo que se conectar com o coração de pirita, se você se conectar com essa pedra, coração de pirita, você vai estar no primeiro grupo, no primeiro aconselhamento intuitivo, onde a espiritualidade, tenho certeza que se você chegou até esse vídeo, tem uma mensagem para você. Grupo 2 vai escolher o coração de cristal, tá? Translúcido. Então, se você se conectar com o coração de cristal, e grupo 3, último grupo, última mensagem e aconselhamento pela pedra selenita. Então, se você se identificou com esse coração de selenita, Gabriel, eu me identifiquei com 2 cristais. Você pode ouvir aquele que primeiro te chamou a atenção e depois complementar com o outro. Como que eu te oriento a fazer essa escolha? Faça prece junto comigo antes de fazer a escolha. E aí pergunte-se assim, se eu estivesse te dando um presente agora, qual desses corações você aceitaria? Se eu te falasse, você pode escolher apenas um. Permita-se perguntar isso. Você escolhe o coração de pirita, cristal ou selenita? Na descrição do vídeo, fixada no primeiro comentário, vai elevando seu pensamento a Deus. Firma teu pensamento a Deus, de preferência, descruze braços e pernas. Elevamos o nosso pensamento a Deus. Primeiro eu peço a minha linha do Oriente. Salve a espiritualidade, salve a Jesus primeiro. Salve meu povo cigano, salve os primeiros ciganos. A origem da ancestralidade, os povos, nossos ancestrais, que andaram também sobre as areias do Egito. Salve a espiritualidade, salve as escolas iniciáticas, aqueles que primeiro surgiram para passar o conhecimento que até hoje nós estamos aqui dando continuidade. Firma teu pensamento, com a permissão de Deus para fazer a sua leitura, peço a presença da espiritualidade, do seu mentor e do seu anjo da guarda. Meu anjo da guarda, meu raio de luz, com tuas asas ampara, a bondade conduz. Teus olhos nos rege noite e dia, te agradeço por ser o meu guia. Traz a mensagem da espiritualidade ao grupo coração de pirita, coração de cristal, coração de selenita. Então vamos ao primeiro grupo. Firma teu pensamento em Deus. Para você que se conectou aqui com o primeiro coração, vamos à sua mensagem. Vamos deixar o seu coração aqui junto dos ciganos. Eleva o teu pensamento. Vamos perguntar qual é a tua jornada nesse momento em maio. Qual é a jornada de vida? Qual é os caminhos? O que a espiritualidade tem a dizer para aqueles que escolheram a pirita, tarô egípcio? Firma teu pensamento. Traz pela cruz celta. Mostra os caminhos de vida. Qual é a missão de vida? Qual é a jornada de vida em que se encontra o grupo 1? Aqueles que se conectaram com a pirita, o coração de pirita. Qual é a jornada de vida que eles se encontram nesse momento? Optcha. Salve meu povo cigano, salve Santa Sara Kali, salve a linha do Oriente. Vamos lá. Que fala de trabalho, fala de iniciação, tanto uma iniciação que você pode estar recebendo em maio, ou iniciações que você precise conduzir, tá? Porque aqui mostra sempre pessoas trabalhando em prol de uma doação de energia, doação de conhecimento, como se fosse um processo do compartilhamento. O grupo 1, ele está sendo convidado, então você pensa aqui, junto com o arcano O Louco, pensa dessa forma, o Louco ele é o arcano 0. Mas aqui a energia de vocês no primeiro oráculo egípcio
ele vem junto com a energia da iniciação, a energia instintiva, a energia de confiar que o meu caminho ele pode ser muito diferente do que os outros sugerem, muito lúdico. Eu posso também entender que eu vejo o mundo, eu vejo a forma de desenvolvimento de uma forma que quebre regras, que cause até, que quebre paradigmas. Então entenda aqui que quando esse animal, tá vendo que ele está arranhando a perna de vocês? Não pense nisso como uma agressão, uma violência, não se trata disso. É o teu animal de poder, é um exemplo instintivo de observe a natureza, de aceite o seu lado instintivo, principalmente no que se refere à tua jornada espiritual. Maio, vocês vão ser convidados de forma simbólica, ou seja, vocês recebem ali, ó, um arranhão, um movimento energético para falar assim: por que você está buscando força fora se a força já está dentro? Por que você está buscando tanto fora modelos, paradigmas, fórmulas, técnicas, se o seu próprio instinto que te guia você não ouve? Então, não é que isso é um incentivo a não aprender. É claro que nós temos que buscar pessoas, conhecimentos, ler, estudar, talvez, por que não, buscar mestres ou pessoas que você admira, mas aqui está falando muito de um contexto prático, de um movimento onde o grupo 1, Coração de Pirita, primeiro precisa valorizar o próprio conhecimento, o próprio instinto, a própria negação de situações que você tem a capacidade de questionar, tá? Que isso é importante, o questionamento nos ajuda a evoluir, a progredir. Então, o grupo 1, no primeiro conselho de missão de vida, Gabi, se eu não trabalho com questões espirituais, eu estou aqui nesse vídeo, eu caí aqui de paraquedas, eu já vou te ajudar a adaptar isso a outras profissões ou a vida como um todo. Mas é muito importante vocês entenderem que aqui, em todas as cartas, você está lapidando habilidades. Em todas as cartas, você está ou lapidando ou ensinando. Técnica, habilidade, aperfeiçoamento. Então, essa é a energia de Maio. Eu preciso pegar aquilo que eu já tenho de sólido, de inspiração, ou retomar uma habilidade que me fazia bem. Que quando eu fazia aquilo, vamos dar um exemplo aqui bem simbólico. Quando eu participava daquele grupo, ou quando eu tocava aquele instrumento, ou quando eu dava aula, era tão leve, eu era tão feliz. Então, qual é a habilidade, a energia, a sua forma de capacitação ou inteligência que você talvez deixou de mover, ou você está questionando a sua força, o seu poder? Então aqui é entender que o poder nunca foi seu, nunca foi meu. Nós somos instrumentos na carne, mas nós dependemos do respeito, do trabalho, da ética, do compromisso em estudar. As pessoas querem muito que os mentores tragam de graça, sabe assim, caminhos, energia, façam por nós. Essa nunca foi a função deles. Por isso que a gente chama de guia. Guiar. Ele direciona, mas ele não caminha por você. Então você segue o guia se quiser, e quem não segue o guia, muitas vezes esse processo acaba se perdendo no caminho. Então, quando você firma a tua vela, a tua oração e trabalha junto às energias que você acredita ou escolhe desenvolver, não se preocupe tanto o cuidado com esse excesso de julgamento. Mas será que eu consigo? Será que eu vou ser bom nisso? Será que eu vou ter resultado? Será que isso vai mudar a minha vida? Aqui parece um excesso de perguntas que na verdade não tem valor, estão muito rasa. Então, o grupo 1 é o processo da confiança, de entender que todo mundo tem um chamado. Talvez o seu chamado seja a tua família, talvez o seu chamado seja os seus filhos, talvez o seu chamado seja o seu trabalho lá num hospital, talvez o seu chamado seja lá numa comunidade carente, espiritual. Mas todos têm propósito nessa terra, ninguém veio aqui a passeio. E aí você até percebe de forma simbólica, olha que bonito isso daqui. Você está vendo como as pessoas se curvam diante da deusa, diante do feminino? Então esse curvar diante da figura é um simbolismo, né? Que a gente primeiro, para ter essa energia, essa conexão, eu primeiro preciso saber reverenciar também o passado, a história, aqueles que vieram antes de nós.
Tem pessoas que não têm conhecimento ou até não querem buscar conhecimento ou não têm um respeito pela própria espiritualidade, pela ancestralidade, daí não entende por que essa conexão não vem, por que o outro se conecta e eu não. Então a espiritualidade fala para o grupo 1, mude as perguntas e concentre-se mais no lado instintivo da prática, da energia. Parte da fé é o ato de confiar, de que eu sou capaz, eu já estou sendo um instrumento de algo bom em minha vida. Então, se eu estou lá alimentando uma pessoa num leito de hospital, isso já é espiritualidade. Se eu estou cortando, às vezes, o cabelo, a barba de alguém e ouvindo essa pessoa, ali já existe a possibilidade da espiritualidade. Porque, às vezes, eu estou ouvindo alguém que não consegue, não tem outra pessoa que ele possa desabafar. Então, aqui está falando, mude um pouco o olhar. Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Grupo 1. No primeiro conselho aqui, Maio vem quebrar esses paradigmas. Vocês não vão se tornar, vocês já são. Então trabalhe talvez aqui a linha das escolas iniciáticas ou até da linha da fraternidade, dos mestres ascensionados. Trabalhe bastante ali a questão do eu sou. Talvez uma leitura como um livro de ouro de Saint Germain possa te ajudar a resgatar um pouco essa confiança do que eu já sou, do que já existe em mim. E eu só preciso aprender a manifestar isso. Tá? Aqui não é sobre o que serei, é sobre o que já sou. E aí você vai ter aqui nos seus desafios também, dentro desse primeiro conselho do grupo 1, nós temos aqui, ó, você pode ver que o naipe de ouros veio com muito peso para vocês, tá? E você vai percebendo que a espiritualidade pode falar que algumas pessoas aqui vão estar com esse questionamento da troca de energia, do que deve ser ofertado. Será que eu preciso ofertar algo? Será que eu preciso? Vamos dizer que você fale assim, Gabi, eu não me identifico, por exemplo, em acender uma vela. Tá tudo bem? Eu, dentro do meu entendimento, do que eu estudo, para eu trabalhar com a energia de muita gente, eu faço as firmezas dos elementos, dos elementais da natureza. Então eu trabalho fogo, terra, água, ar. O ar, você pode falar, mas eu não estou vendo o ar. O ar está no que eu respiro para falar com você. O ar está no incenso que está queimando aqui no ambiente. O ar está representado sobre os arranjos que eu tenho aqui com as penas, com um punhal. Então tem formas de você... Nós somos fogo, terra, água e ar. Então só a nossa oração sincera, ela já é uma potência. Ela já é o próprio ritual. Então não existe um mecanismo certo e errado. Aqui é como se falasse assim, quebre o mecanismo. O pêndulo tem que ser limpo. Não pode chamar espírito dentro de casa. Mas nós somos espíritos, nós estamos cercados dos nossos seres espirituais. Então antes de comprar convicções rasas ou até compartilhar convicções rasas, tente entender o porquê que surgiu essas convicções. O que de fato acontece é que uma alma que acabou de desencarnar, que está em sofrimento, por exemplo, é claro que eu preciso ter um critério. Se eu ficar chamando um espírito que já está lá no seu processo de desencarne, sofrimento, ainda não entendeu, isso vai fazer mal a você e a esse espírito. É diferente de trabalhar com aqueles mentores que já estão no plano espiritual, e já não encarnam há muito tempo. Então tudo tem uma medida, tem um peso, tem um conhecimento. Então dentro daqui, o grupo 1 está falando sobre isso. A primeira oferta que a espiritualidade quer é a tua fé, é teu coração, é tua boa ação, é a tua vontade. Mas o molde do como isso é simbolizado, como você se conecta, ele é teu. Tá? Então não deixem que te ditem também muito, tem que ser assim. Eu, quando eu ensino meus alunos, eu falo muito isso. Tarô não é bagunça, tarô não é 0800, tem que ter respeito. Porque se você não respeita a ferramenta que você trabalha, é óbvio que aquilo que vai vir te aconselhar também vai ser do mesmo nível. Então você recebe o que você dá. Então ali é um bom senso, mas eu vou ser responsável sobre como cada um vai trabalhar lá no íntimo dele? Não. Então às vezes pelo tom que uma pessoa fala, você já percebe por onde ela vai caminhar, tá? Então aqui vem muito esse processo de vocês dentro da sua missão. A sua missão tá como um momento, é o momento de lapidar.
os seus estudos, aquilo que você gosta de aprender, de fazer. Então é o momento de concluir logo aquele projeto que você está enrolando para concluir logo aquela conclusão. Será que eu faço matrícula naquele curso? Será que eu vou para o doutorado ou não? Não é será, faz. Tua alma é movida a estudar, a conhecimento, a avançar sempre, faça. Mas dizem que é loucura, senão não vou parar de estudar nunca. Quem tem propósito na vida tem vida longa. Quem tem motivo todo dia para acordar, você pode perceber isso. Isso não sou eu, o espírito que está falando, é a vida que está nos ensinando. Lembra? O louco, observe os sinais. Você pode ir lá pegar aquela pessoa que levanta todo dia com um propósito. Ela tem neto, ela tem filho, ela tem gente para alimentar, ela tem uma vida. Essa pessoa ela vai, se esforça até o fim. Normalmente que daí quem cruza o braço, agora eu só vou descansar, só vou existir, esse adoece e morre. Então, eu não posso descansar? Não se trata de descansar. Se trata de se sentir útil. Se trata de ter um propósito. Até dentro do seu descanso você precisa ter um propósito. Senão vai chegar ali um período que você vai falar, não aguento mais, apenas estar, ser, ficar inútil aqui no tempo. Nosso corpo, a nossa vida, a nossa energia não foi feita para ficar parada. Então aqui mostra esse processo para vocês do primeiro grupo, tá? Aqui é muito interessante que quando você vai seguir nesse caminho dos seus talentos, desse processo de mover a tua energia em maio de forma concreta, de não ter medo de rever valores, crendices, achismos e entender que você tem uma liberdade de interpretação, de sentimento, de entender o que você concorda e o que você discorda. E aí você vai ver que o seu arcano evolui para um rei, porque o rei de copas não segue mais o que foi dito, ele segue mais o próprio coração, ele segue mais o sentir. Você percebe a diferença na cor aqui das telas quando eu pintei entre a cigana e o cigano? Você percebe que a cigana não mostra a boca? Ela está te confrontando no olhar. Ela está tanto revelando o mistério ou buscando o mistério em você. Então, é isso que vocês precisam em maio. Pela observação, a observação verdadeira, com foco afiada, o meu sentir mostra o que precisa ser feito e o que precisa ser encerrado. Para que depois eu vá aqui para o polo do cigano. E da mesma forma que o elemento fogo, eu esteja pronto para dizer o que eu quero dizer, eu esteja pronto para agir, para a ação, para confrontar. Aí já passou da fase do mentalizar, do observar, do intelectualizar. Aí eu vou para a ação, tá? Então aqui dentro de vocês, grupo 1, em maio, a espiritualidade coloca vocês também junto com a rainha, né? E a mesmo elemento, copas, olha que bonito, rei e rainha. Só que agora você já percebe que o rei é a espiritualidade falando em maio do derramar o conhecimento, a fertilidade. Tá vendo que ele derrama água num jarro? Então ele está derramando a própria fertilidade. E aí o que acontece? Dessa fertilidade nasce uma criança. Por que a rainha tem uma criança no colo? Porque o rei derramava algo e a rainha mostra aquilo que nasce, do que se derrama do masculino. Então maio, a espiritualidade está tentando te inspirar no primeiro conselho, é entender que todas as sementes que você planta agora podem ser muito importantes para o teu futuro a longo prazo. Maio pode te trazer a chance não só de sonhar de novo, mas de nascer de novo, de nascer para novos projetos, de nascer novos sonhos, de movimentar uma energia que vai te trazer esse crescimento, que vai trazer essa leveza do cardíaco. Então muitos de vocês vão sentir talvez o que? Mais palpitação ou mais energia, um trabalho mais forte energético no teu chakra cardíaco, mas isso tem a ver com a tua sensibilidade, com a tua forma de buscar essa leveza no viver, no sentir, o que realmente libera a minha energia. Então, qual que é o processo do louco? O sentir. O louco nada tem, ele não veio para ser compreendido, ele veio para seguir os instintos. Só que o louco do tarô, ele representa o início de todas as vivências, de todos os arcanos maiores. Ninguém se torna mago, ninguém se torna sacerdotisa, ninguém se torna anjo ou diabo, ninguém se torna a roda da fortuna sem antes ter nascido como louco, tá?
Então esse é o primeiro conselho aqui do grupo 1. Vamos para o segundo oráculo. Vamos perceber o que pode se manifestar para vocês em maio, tá? Para você que se conectou com a Pirita. Agora nós vamos usar o tarô Glass, tá? Esse é um tarô inspirado em vitrais. Eleva teu pensamento a Deus. Peça a permissão da espiritualidade, firma teu pensamento em Deus. Traz a mensagem para todos aqueles que escolheram o grupo 1, o coração de Pirita. O que se manifesta na vida do grupo 1 no mês de maio? Salve a espiritualidade. Traz pela cruz. Mostra o que vai se manifestar na vida do grupo 1 durante o mês de maio. Então vamos lá. O conselho extra vai ficar aqui. Vamos montar a sua cruz. Muito arcano de fogo, elemento fogo. E finaliza em copas. O eremita, a busca do espírito, da maturidade, mas é entender que o conhecimento precisa ser passado adiante. Então, aqueles que tiverem uma idade já mais avançada, mais maturidade, principalmente aqueles que já passaram ali de 50, 60 anos, começa a ter muito esse peso, tá? Esse peso de o que eu aprendi até aqui, mas o que eu faço com tudo que eu aprendi? Como que eu posso potencializar as próximas décadas da minha vida com o conhecimento que eu adquiri até aqui? Então aqui fala muito do processo da busca, não só de buscar conhecimento, mas também reconhecer o que se aprendeu, tá? Porque eremita, em maio, vai se manifestar para vocês a chance de fechar ciclos. Então, se você perceber que eu não quero mais caminhar ao lado dessa pessoa, eu quero seguir caminhos que com ele ou com ela eu não consigo seguir, então em maio vai vir essa firmeza, tá? Porque aqui vocês trazem muita energia forte junto aos cavaleiros, falando que eu vou priorizar aquilo que mantém o fogo aceso, ou seja, a paixão em mim. Os arcanos de vocês falam muito sobre essa questão da busca do crescimento interior e querer poder expressar tudo que eu sei, que eu acredito, sem ser julgado, sem me sentir envergonhado por acreditar naquilo que eu faço ou naquilo que eu sou. Então o 9, como já trouxe o 9 do eremita, ó, mais um número 9, ele vem falando sobre esses fechamentos de ciclo, tudo aquilo que já não nutre o coração do grupo 1. Tudo aquilo que eu insisto, que eu percebo que eu tô tentando, mas eu vejo que eu tô deixando de crescer, eu tô deixando de ser eu mesmo, eu tô deixando de me expressar. Ah, uma hora é filho que se mete, uma hora é o parceiro, ou a parceira, ou isso, ou aquilo. Então, maio é bom fechar ciclos, encerrar, tá? Presta atenção nisso, para que você libere a energia para o seu coração, tá? Porque aqui você vai perceber, ó, que a energia de copas fala que a sua energia em maio precisa muito de foco, tá? Porque o 7 ele fala sobre esse processo. O 7 na casa de copas, ele fala quando o chamado espiritual vem, eu preciso ter foco e concentração, porque senão eu vou me perder entre aquilo que eu busco e as distrações do mundo. Então você vai ter que rever um pouco esses ciclos. O que está te distraindo do teu propósito? O que está te distraindo da tua busca pessoal? Maio é sobre isso. É uma hora de tirar esse véu e mostrar as distrações. Então, como existe muita figura jovial na tua mesa, pode significar também que algumas pessoas vão intensificar o comportamento infantilizado, imaturo, para que realmente você crie aquele desencanto e você fala, não dá mais, é muito infantil, não tem propósito, ou não quer amadurecer. E às vezes esse movimento é para você entender, mas eu quero continuar nesse processo de ascensão. Então como que eu vou esperar aquele que escolheu ficar ou permanecer por mais tempo na sua infantilidade, na sua inconsequência, tá? Então observe sinais que essas pessoas ou contextos que você vai se despedindo vão ter esse comportamento mais infantil, inconsequente, ou que não mantém ali uma solidez, uma seriedade. Aí também a espiritualidade traz para vocês, numa energia muito bonita,
vocês vão perceber que a sua mão, ó, tá colhendo frutos. Tá vendo o cesto na mão? E aí você vai perceber que você toma nota das suas colheitas. É como se você fizesse um balanço. Maio também fala muito para vocês sobre fazer um balanço. Se o que eu estou colhendo é proporcional a toda a energia que eu emprego. Se o que eu estou recebendo é proporcional a todo o esforço e dedicação, a todo o carinho e empenho que eu coloco. Então esse balanço vai trazer para vocês mais segurança para fazer os posicionamentos que virão de maio para frente. Tá? Então aqui mostra novamente energia 9. Só que é interessante que esse grupo já tem um anúncio da vitória. Depois de 3 número 9 vem a casa 10. Então vamos dar um exemplo. Talvez você vai ter movimentos em maio que até o mês 9 desse ano você vai finalizando esses processos, mas ali de uma forma simbólica, quando a gente chega de outubro para frente, ou mês 10, ó, eu me vejo numa realização pessoal. Eu fiz as minhas escolhas, eu priorizei aquilo que tem valor comigo. Eu priorizei, por isso que tem os cachorros aqui embaixo, a fidelidade. Mas a fidelidade primeiro comigo mesmo, para depois sondar se o outro tem capacidade de fidelidade comigo e eu com ele. Então aqui fala de ser fiel aos seus valores, ao seu espiritual, ao seu coração. Se você for fiel, grupo 1, a si mesmo, a espiritualidade vai conseguir ali trabalhar de acordo. Então, primeiro seja fiel ao teu eu, tá? Aquilo que você busca. Porque não dá para pedir ajuda ou forças espirituais para concluir um ciclo se você não for fiel ao seu próprio coração, tá? Então, vamos pedir aqui o conselho final do grupo 1, mês de maio. Lembrando que a descrição do vídeo tem a minutagem, tá? E esse conselho final vai ser pelo oráculo dos arcanos, ó. Arcano, esse é um oráculo também tradicional, mas aqui nós vamos pedir qual postura vocês devem assumir em maio ou qual postura vocês devem evitar, tá? Vamos verificar isso. Mostra para o grupo do coração de Pirita qual a postura que eles devem assumir, qual a postura que eles devem evitar dentro do mês de maio. O que é a espiritualidade? Espera do grupo 1. Grupo Pirita, salve a espiritualidade. Traz pela cruz, mostra pela cruz celta. Salve a linha do Oriente. Coração de Pirita. Melhor postura, postura que deve ser feita ou evitada. Força da Lua, Copas, Coração, a Justiça do Espírito, a Roda da Fortuna, e a Estrela. Vamos lá. A Lua, primeiro conselho de vocês vem pela energia lunar. Então, qual é a postura que eu devo assumir ou evitar sobre a influência da Lua em maio? A Lua, ela vem tirar o véu da ilusão. Ela vem nos confrontar os mistérios que você mesmo guarda ou esconde, mistérios da noite, os mistérios de tá tudo bem olhar para as minhas emoções, tá tudo bem em ter medo, medo do novo, medo da mudança, algumas incertezas, porque a Lua ela vem falar de véu. Só que a intuição de vocês é a palavra-chave dentro de maio. O confiar nos sinais da minha intuição, da minha percepção, ficar muito atento ao universo dos sonhos. Os sonhos trazem revelações importantes, muitas vezes pelo sentimento. A forma como eu me sinto ao acordar de um sonho, o sentimento que ele me gera, é ali que está a resposta, tá? Daquele simbolismo que foi mostrado. E aí você vai trazer o louco de novo. Olha que lindinho. Só que agora você já percebe que o louco, o animalzinho, parece que ele está livre, ó, ele está com mais leveza. No egípcio, ele está sendo chamado pelo instinto, ele está sendo arranhado. Aqui, o instinto já se acoplou com você. Então, a postura a assumir
Muitos de vocês podem ter uma falsa sensação de que estão recomeçando do zero ou que vão ter que ter uma mudança, vão ter que zerar algo. Mas aqui a espiritualidade fala que é para se concentrar num ganho proporcional, não do que está encerrando no arcano zero, mas na nova jornada que se começa na vida de vocês. A justiça com a roda da fortuna também fala dessa postura, e aqui não pensa só em valores financeiros e monetários, mas está vendo que a justiça está no teu espírito? Então a espiritualidade chama atenção também para as repetições de ciclo desse grupo. Existem alguns ciclos que estão tentando retornar para a sua vida, seja dessa vida ou até de existências passadas, e você não precisa mais repetir velhos erros, velhos ciclos, velhas vivências. Nem toda alma que cruza teu caminho veio para ficar. Algumas veio para que a gente consiga formalizar a despedida. Falar, eu não quero mais caminhar dessa forma, eu não quero mais conviver nesse tipo de relacionamento. Então você traz bastante arcano de desfecho, só que o processo do coração, de novo, é destacado aqui, tá? Estrela, o aguadeiro. Para eu me conectar com aquilo que tem de mais divino dentro de mim, para eu derramar o melhor de mim, meu talento, meu potencial, minhas inspirações, eu preciso primeiro curar o meu coração e deixar ir aquilo que não faz bem ao meu coração. Por que você está falando de coração? Porque a energia de vocês sempre trazem um processo de limpeza emocional e cardíaco sobre a energia do mês. O fogo transmuta, o fogo queima, aquece, limpa, tá? Então aqui fala de um processo de renascer pelo elemento fogo. Uma vez que eu percebo, em maio, na sua postura, tanto a ser feita ou evitada, tudo aquilo que mexe demais com a minha psique, com as minhas emoções, com os meus medos, eu preciso tomar consciência e rédea disso para poder seguir aí na energia do mês e nos próximos meses da melhor forma possível. É aqui o que eu vejo para o grupo 1. Vamos agora ao próximo coração, tá? Gratidão a todos vocês. Se for a sua primeira vez aqui, lembra de deixar seu like, seu comentário, curta, compartilhe esse vídeo. Lembrando que inscrições abertas para o nosso curso de tarô, 100% online, acesso ilimitado às aulas. Para as informações de curso e os detalhes na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. Agora nós vamos ao próximo grupo. Vamos aqui ao coração de cristal, tá? Coração de cristal. Então vamos lá. Se você escolheu esse coração aqui, coração de cristal, agora nós vamos buscar o seu aconselhamento referente ao mês de maio, tá? Vou trocar aqui o nosso coração de pirita e vou colocar o de cristal aqui no lugar, ao lado dos ciganos, tá bom? Vamos à sua leitura. Lembrando que nós vamos começar pelo tarô, o oráculo egípcio, e na sequência nós vamos aí buscando primeiro a sua missão, a sua jornada em maio. Qual é a missão de vida? Firma teu pensamento em Deus. Essa presença do seu mentor, do seu anjo da guarda. Firma teu pensamento, salve a espiritualidade, salve a linha do Oriente, salve meu povo cigano. Vamos trabalhar. Traz a mensagem para o segundo grupo, aqueles que se conectaram com o coração de cristal. Qual é a jornada de vida em maio? Qual é o caminho de vida, a missão do grupo 2? A rainha de espadas, no começo do teu conselho, o escaravelho, a papisa. Ó, o grupo, primeiro conselho da missão de vocês é um pouquinho mais pancada, tá? Então vamos lá, se você escolheu o coração de cristal, busca ouvir com atenção para saber adaptar isso. Por quê? O arcano de vocês tem espada demais. Tudo que tem espada fere, corta ou protege.
Então eu posso usar uma lâmina afiada para construir algo, para resolver algo. Então tudo aquilo que é afiado pode se tornar uma ferramenta ou pode se tornar letal. Então pega esse primeiro símbolo sobre maio. Não se trata exatamente da ferramenta em si, ou da área que você atua, ou do que você está buscando, mas o uso que você faz das coisas é o que vai ditar as regras da energia do mês. Então a forma como eu uso a minha voz, a minha fala, o meu pensamento, o meu conhecimento, a forma como se usa, seja você fazendo uso de algo, ou seja, você observando alguém que você talvez confiou, fazendo uso de algo que você confiou. Então presta atenção nesse sinal sobre maio. Às vezes não se trata exatamente do que está sendo usado, e sim o como, por quê, como é feito, como é conduzido, tá? Porque a espada vai te clarificar algumas mudanças e transições aí na sua vida. O grupo 2 traz bastante energia de viajantes, de forma simbólica, então isso fala de um convite à busca de mudar, talvez mudar o local de trabalho, talvez mudar alguns meios e grupos de convivência, talvez, infelizmente, para alguns casos, mesmo que menores, afinal é uma leitura coletiva, algumas pessoas vão ter até que ter um pequeno afastamento ali, digamos, eu moro num local assim que tem todo mundo perto, tá, irmão perto, família perto, todo mundo perto. E às vezes você vai perceber que uma pequena mudança daquele ambiente, você vai ter mais crescimento, mais foco, mais concentração, mais liberdade de viver talvez até a sua vida pessoal, sua vida íntima. Então aqui fala muito sobre essas decisões, de cuidado para não cair numa falsa ideia de conforto, numa falsa ideia de que, mas eu preciso, sabe, dessas pessoas perto de mim ou eles de mim. Será que precisa de fato? Então é um questionamento mais sério, por isso que é espada, tá? Então algumas mudanças que talvez você precise fazer em maio ou vão ser sinalizadas, podem ser mudanças que vão trazendo pequenos desconfortos. Só que são mudanças necessárias. Por quê? Aqui, a espiritualidade, você vai perceber o jacaré, o crocodilo aqui de pé, bem aqui no meio, entre as espadas. Então pense nisso. Lá no passado, entre alguns ritos que se fazia, os jacarés, os crocodilos, eles eram vistos como deuses, como espíritos antigos, divindade. Então, se você jogasse uma pessoa junto aos crocodilos e esse crocodilo não atacasse a pessoa, ele era considerado perdoado pelos deuses e inocente. Se o crocodilo atacasse, já sabe o resultado. Então perceba esse simbolismo. Não se jogue aos crocodilos, não se jogue, não se coloque em situações de risco, sabe? Ou cuidado com se afinizar ou se precipitar sobre a inocência, sobre a boa vontade de algo ou de alguém. Tenha certeza, sabe, do que aonde você está se metendo ou com que tipo de pessoa e energia talvez pode estar sendo convidada ao seu trabalho, à sua casa. Porque aqui fala sobre ter esse lado instintivo. Cuidado com as pessoas que vivem muito no risco ou se colocando em risco desnecessário. Então você também vai ter um convite, grupo 2, se você escolheu o coração transparente, você quer clareza, não quer conversa fiada, não quero mentira, eu só quero a verdade, por isso que ele é translúcido. Só que às vezes a verdade dói. Às vezes a verdade não é só a minha verdade, às vezes é a verdade de olhar para a vida como é, para as pessoas como são, para os fatos como são. Então, talvez a espiritualidade vai inspirar o grupo 2 a diminuir riscos ou até perceber. Não tenha medo de quando eu uso a palavra risco, não precisa ser um risco físico. Ou não se colocar com pessoas assim muito aventureiras, pessoas que não medem consequência, que não têm limites, que não têm um bom senso, tá? Aqui vai ser verificado isso, espada demais, tá? E aí é interessante que você vai perceber Horus aqui diante agora das espadas, a energia do falcão, de novo questionando a tua visão. Então você tem que estar igual
essa águia aqui. É o momento de estar de asas abertas, né? Porque uma vez que eu imponho a minha energia, a minha sabedoria e a minha observação, eu diminuo as chances de qualquer tipo de ataque, de aproveitamento. Os escaravelhos, muitas vezes, eram usados até em alguns processos ritualísticos. Então aqui você vai perceber que o escaravelho, ele vem representar quando, de forma sutil, querem consumir algo que é meu. Querem consumir a minha energia, a minha paciência, a minha saúde, os meus recursos. E maio não é mais para isso. A espiritualidade quer que você tome consciência de que há recursos que não têm reposição, que são únicos. Você pode estar sendo convidado a viver um momento único da tua vida, um momento que pode ser feito com leveza, sabe, de um jeito gostoso, mas você pode permitir em maio, caso não perceba esses sinais, deixar que as pessoas vão se alimentando um pouco do teu sonho, da tua energia, da tua vontade. Daqui a pouco você para pelo caminho. Ou você fala, eu não vou poder vivenciar isso, Gabriel, porque eu não consigo levar todo mundo comigo. Mas talvez não é para levar. Talvez é o seu momento, é o teu caminhar, é o teu processo, é o teu merecimento. Então a espiritualidade tem algum alerta sério para esse grupo 2, tá? E aí nós vamos ter aqui, ó, o processo das trocas. Você vai perceber aqui as pessoas, ó, tentando embaixo confrontar, ó. Tá vendo que eles vão estar fazendo um esforço como se um estivesse lutando com o outro, e você vai abrir mão. Você é a pessoa do meio. É como se fosse assim, maio é o momento de abrir mão de lutas que não são suas. Maio é o momento de falar, vocês que se virem. Vocês estão caçando confusão, é sempre conversa fiada, eu não tenho tempo para isso. Então, essa é a consciência dos recursos. A sua energia daí se eleva em maio, quando você se retira de algo, ou se retira de um posicionamento que não cabe a você, a sua energia se eleva, e aí você já começa a perceber um movimento pacífico da espiritualidade, trazendo para vocês, ó, um movimento de crescimento financeiro, colheita, tá? Um bom momento para esse grupo, uma vez que você se afastar dessas energias ou abrir mão, você investir em questões que envolvam o seu trabalho dentro de parcerias, de comunicação, de crescimento externo. A energia de vocês se abre muito para o externo, tá? Para energia exterior, não precisa ser exterior no sentido de outro país, mas novas energias, novos grupos, novas linhas de entendimento, novas linhas de sabedoria, tá? E aí você vai trazer aqui a Imperatriz, e a Imperatriz, ela tá junto com a Sacerdotisa. E o que elas têm em comum, Gabriel? São dois arcanos poderosos do tarô que trazem o feminino, aonde uma é o arcano mãe, e a outra já seria a mãe depois da gestação. A outra é aquela mãe que já viu o filho crescer e ela sabe que o papel dela, a missão dela foi cumprida. Ambas são arcanos que são favorecidos à colheita, à lua, o feminino. Gabi, mas e se eu for homem? Eu escolhi o coração translúcido. Não se trata da sua sexualidade. Fala do arquétipo da tua missão em maio, do teu caminho em maio. Então, se eu vou ter que estar consciente, se eu sou o arcano mãe em maio, a quem eu estou dando a minha energia? O que uma mãe faz? Uma mãe alimenta, uma mãe aquece, dá banho, dá o seio, dá o leite, dá o amor. Então, a mãe é uma vida de doação. Ah, mas eu não tive mãe biológica. Não é sobre isso. Você pode ter recebido o amor de uma avó, da sua mãe adotiva, ou de alguém que tentou te amar, tentando cumprir esse papel. Só que a energia de vocês, ela vem para doação. Só que uma vez que eu vou doar o melhor de mim, eu preciso estar consciente de quem vai se deitar no meu colo, para eu alimentar com tudo que tenho, com tudo que sei, com tudo que sou, aquele que merece, aquele que realmente tem fome, aquele que realmente tem sede. Não alguém que vai ficar ali ocupando o espaço, sugando, e já não era mais para aquela pessoa estar ali, tá? Esse é o primeiro conselho aqui para vocês, dentro do grupo Coração de Cristal. Vamos agora ao Tarô Glass, que é um tarô inspirado em vitrais, tá?
E o que nós vamos buscar no segundo conselho do grupo 2? Nós vamos perguntar, dentro desse teu processo de caminho em maio, missão de vida, o caminho que você está seguindo, o que pode se manifestar para vocês em maio? O que é previsto? Esse tarot Glass, então ele é inspirado em vitrais, tá? É a coisa mais linda, é um tarot tradicional, 78 arcanos, acho um deck muito bonito. Firma teu pensamento em Deus, traz, opa, tá com medo de saber o que vai manifestar? Ah, povinho, não tem problema não, que nós é guerreiro, nós vai até... Mostra o que vai se manifestar para o grupo 2. Eles escolheram um coração de cristal. O que vai surgir para o grupo 2? O que é previsto? Traz pela cruz celta, mostra os caminhos. O que é a espiritualidade? Manifesta em maio aqueles que se conectaram com o coração translúcido, o coração de cristal. Salve, meu povo cigano. Salve a linha do Oriente. Vamos trabalhar. O julgamento. Esse cavaleiro aqui, ele lembra muito a energia de São Jorge. Olha, é interessante que o cavaleiro de vocês está pisando no ladrão. Tá? Recentemente a gente teve aí o dia de São Jorge. Se esse grupo aqui estiver precisando de uma vitória, um livramento, claro que segundo o teu merecimento, faça a oração de São Jorge, tá? Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Que meus inimigos, tendo olhos, não me vejam. Tendo mãos, não me peguem. Tendo pés, não me alcancem. E nem em pensamento possam me fazer o mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão. Facas e lanças se quebrem, antes do meu corpo tocar. Cordas e correntes se arrebentem, antes do meu corpo amarrar. Saudoso São Jorge, na permissão do Cristo, nos protege, coloca os nossos inimigos sobre a pata do seu cavalo. Observe o jeito que veio o seu símbolo. Linha de Ogum. Ó. Tá vendo aqui o cavaleiro? Mas olha de ponta cabeça embaixo. O ladrãozinho. Então significa que até talvez de uma forma espiritual, aqueles que estiverem sofrendo um pouquinho de ataque espiritual, sentindo alguma densidade, talvez alguma energia tentou retornar para vocês, ou se aproximar, se afinizar nesse período dos meses anteriores, ali entre a quaresma, o carnaval. Mas a espiritualidade mostra o livramento, mas pede bastante para esse grupo trabalhar. Tá vendo como a chama também ficou mais instável? Esse grupo tem que trabalhar bastante assim o seu processo de firmeza espiritual, proteção. Tá? Então, Gabi, eu sou de Arcanjo Miguel, eu sou de Jesus, siga o teu caminho, mas ancora mais o teu anjo da guarda, pedindo firmeza, pedindo compromisso junto ali ao teu caminho de vida, sabe? Pedindo essa força de não desistir. Pede para que não seja permitido, seja no plano espiritual ou físico, que as pessoas fiquem criando obsessão, sabe, espiritual, principalmente mental aqui sobre vocês. Porque aqui você pode ter algum tipo de energia de obsessor, tanto espiritual ou até mesmo encarnado, que tenta projetar, não significa que vai conseguir, tá? Tenta projetar sobre vocês essa energia do medo, da estagnação. E aí a espiritualidade mostra a sua capacidade, ó, ela mostra o sol nascendo. Então você percebe que nenhum sofrimento é para sempre. Tá vendo aqui o cadáver? Mas olha o sol nascendo. Então é um jeito do mentor falar. Às vezes a morte simbólica, estamos falando de morte no contexto simbólico. A morte de algo significa o nascimento de outro capítulo. O encerramento de algo é o julgamento, é o nascimento de um novo caminho. Então vocês têm como arcano de manifestação o julgamento. Só que o julgamento, ele é um arcano que vem para quebrar, romper com algo que estava me aprisionando. Tá? O julgamento é um arcano que nos convida a manifestar os dons do sentido, de ver, ouvir. O julgamento é o levantar da cova para uma nova vida.
Então você pode estar num processo de vencer uma época dos últimos meses, se foram semanas. Aqui você traz muito simbolismo de vencer aquelas coisas que foram sérias, que trazem dor profunda, ou que foi um período difícil. Mas aqui é uma forma de convidar. Maio não vem falar sobre o que eu perdi, sobre o que eu encerrei ou que sobrevivi. Vem enaltecer a minha capacidade de continuar de pé, de sobreviver e vencer. É aí que você tem que pegar a sua energia, tá? Ó, você vai perceber aqui na casa 3. Olha que bonito. Então aqui você tem exemplo a proteção da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mostrando que a sua energia emocional, de alguma forma, ou ela foi acessada por alguém que fazia alguma chantagem, talvez emocional, você pode ter algum processo ali ligado às emoções que se tentou fazer uso disso, ou do teu próprio emocional, ou de alguém com um desequilíbrio emocional para te puxar, para te vampirizar, para te prender. E aí é onde o seu mentor fala em maio, que o que vem manifestar em maio é entender que eu não sou responsável, eu não posso me responsabilizar pelo desequilíbrio do outro. Eu sou responsável pelos meus próprios vícios, pelos meus próprios erros, por aquilo que eu posso estar deixando de fazer ou repetir. Mas existe um limite, tá? Entre o eu e o outro. E aí a sua postura fala que em maio é o momento de se tornar responsável pelas escolhas. É meu momento de fazer uma escolha. E eu preciso escolher, aqui de forma simbólica, não apenas aquilo que dá um prazer momentâneo, não aquilo que dá apenas um prazer fútil de momento. Eu preciso escolher aquilo que no médio ou longo prazo seja uma felicidade que se mantenha, que seja contínua, seja a felicidade do trabalho, seja a felicidade de viver num ambiente mais saudável, seja a felicidade de estar entre pessoas que eu não preciso ficar tendo que barganhar, trocar ou me diminuir para ser bem visto ou para ser bem tratado, tá? Então a casa 3 fala muito sobre isso, tá? Aqui existe algumas energias que você vai percebendo que de certa forma te davam com uma mão, mas te cobravam com outra. E aí pode falar sobre isso, tá? Para que você não seja mais aprisionado dessa forma. Vamos lembrar agora no conselho final que nós vamos pedir para vocês assim, que qual é a postura que eu devo assumir ou qual é a postura que eu devo evitar para que você tenha aí um período de maio abençoado, tá? Firma teu pensamento. Lembrando que nós estamos no grupo 2, que é o coração aqui de cristal. Eleva teu pensamento. Terceira e último conselho para o grupo 2. Aqui nós vamos trabalhar com o tarô arcano. Eleva teu pensamento. Salve a espiritualidade. Salve meu povo cigano. Salve a linha do Oriente. Mostra qual é a postura que deve ser assumida ou evitada. Segundo grupo, coração de cristal, durante o mês de maio. Qual é a postura que eles devem assumir ou até mesmo as atividades que eles podem evitar dentro do período de maio. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Aqui tem a flecha, a estrela invertida, o anjo a temperança, o aprisionamento de espadas ilusório, o pendurado, de novo escolhas aqui, ó, tem um reforço, e o carro. Então aqui é o momento do crescimento, mas é um crescimento entendendo que, ó, carro, crescimento, fogo. Eu devo seguir. Então pense a flecha uma vez assim. Eu não posso jogar uma flecha sem ter um foco, sem ter um objetivo. Eu não posso mais jogar minha energia em vão. Então se eu direciono, pego um arco e flecha, eu estou mirando em algo. Então a questão aqui é, qual é a postura? Eu estou mirando em quê? O meu foco é emocional, é afetivo? O meu foco é o outro ou sou eu? O meu foco está dividido demais? Uma hora eu quero uma coisa, uma hora eu não sei o que eu quero. Então a temperança fala de buscar
essa pacificação dos elementos. Eu preciso acalmar o meu coração, mas parar de deixar que escolham por mim. Aqui existe essa questão, ó. Eu devo ser senhor dos meus caminhos. Cabe a mim pegar a minha própria espada. Então existe essa tensão aqui. Por quê? Porque quando eu vejo a estrela invertida, aqui mostra as pessoas que têm essa dificuldade, que de alguma forma emocional podem ser manipulados sem perceber. E aí quando percebe, vão deixando, vão guardando demais, vão se afogando nas próprias emoções. E aí mostra que cabe a mim romper essas ilusões em maio e assumir essa postura de mudança. Mas será que eu estou pronto, Gabriel, para me libertar, para tomar uma postura? E se eu não conseguir? E se eu não for capaz? Tudo autossabotagem. Você precisa saber até que ponto você vai se permitir, às vezes, ficar aprisionado ou em sofrimento. Será que a busca do novo, será que confiar mais de que eu possa fazer um movimento que me tire desses sofrimentos ou dessa energia mental já não é melhor? Mesmo que venha a dificuldade, às vezes a dificuldade que você imagina vai ser menos do que o que você já vive hoje. Então aqui fala muito sobre cuidado com o pendurado, tá? Postura a ser evitada. Por quê? O pendurado, ele só quer enxergar o ponto de vista que convém a ele. Agora ele veio negativado, é um arcano maravilhoso. Mas aqui é a postura a ser evitada. Ele quer enxergar o ponto de vista que convém, mas ele não quer enxergar o que realmente prende ele. E aí a espiritualidade fala, não é mais momento de estagnação. Agora é um momento de libertação, tá? É o momento de eu inverter. Eu aprendi muito, eu esperei, eu tive paciência, mas chega de paciência. Agora, mundo pronto ou não, a pessoa ao meu lado pronto ou não, eu vou seguir o meu caminho. Eu preciso tomar as rédeas da minha própria vida, do meu carro. Assumir riscos, assumir mudanças, entender que eu tenho que estar no controle da minha própria vida. E aí virar energia para crescimento, reconhecimento e até essa vitória sobre esse emocional sensível, tá? Lembrando que é o nosso conselho geral intuitivo, não ressoa com todos. Sempre busque fazer a prece no começo do vídeo, escolher os grupos antes de ouvir as mensagens, tá? Se você estiver chegando aqui agora. Na minutagem de todas as leituras está na descrição do vídeo fixada no primeiro comentário. Lembrando que nós estamos com inscrições abertas para o nosso curso de tarô, 100% online, acesso ilimitado às aulas, na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Agora nós vamos ao terceiro e último grupo, tá? Nós estamos lendo 3 oráculos por grupo. Vamos começar com o tarô egípcio. Agora nós vamos para o coração de Selenita. Então, se você se conectou aqui, ó, com esse coração, vamos fazer a sua leitura, a sua mensagem intuitiva para Mário. Coração de Selenita. Eleva teu pensamento a Deus. Salve a espiritualidade. Salve a linha do Oriente. Firma teu pensamento. Com a permissão de Deus para fazer a sua leitura, peço a linha do Oriente. Salve meu povo cigano. Vamos trabalhar. Aqueles que se conectaram com o coração de Selenita, qual é a missão de vida, qual é o caminho de vida deles em maio? Mostra a mensagem, salve a espiritualidade, salve o sol, a lua e as estrelas e o firmamento. Traz o conselho da espiritualidade pela cruz. A Imperatriz, o Sol, energia de copas, e aqui na tua âncora nós vamos começar com 8 de copas.
Só que é bonito de ver que o 8 de copas, ele está fazendo uma reverência às taças, ao que eu já recebi, a tudo que eu tenho recebido. A energia de copas, quando ela vem com essa reverência, então aqui esse é um grupo que ele está muito relacionado, pense dessa forma, independente do que você faz e a sua idade, é melhor amparar do que ser amparado, é melhor ajudar do que ser ajudado, é melhor ser a pessoa saudável que ajuda um doente do que o doente que precisa da ajuda. Então eu estou te dando esse exemplo para você entender uma coisa: em todas as coisas dai graça. A gratidão, a energia de reconhecer que às vezes a vida cansa, às vezes o fardo é pesado, às vezes a gente vai pensar, eu não dou mais conta, sabe? Vamos colocar aqui um exemplo simbólico. Eu cuido dos meus pais e meus irmãos não me ajudam, sabe? Tudo eu. E eu não estou talvez vivendo naquele momento minha própria vida. Aqui mostra assim, existem as pessoas desse grupo que passam pelos desafios, parece de estar sempre sendo recrutado a fazer algo, a ajudar algo. Eu não estou dizendo que você deva permitir que as pessoas abusem de você, do teu tempo, da tua saúde, da tua energia. Não é sobre isso. Que a gente tem que ter também auto-amor e se respeitar. Mas a espiritualidade mostra que muitos de vocês trazem essa capacidade do servir pelo exemplo ou de se tornar de alguma forma aquelas pessoas que, assim, por mais que pareça difícil, tudo aquilo que você se propõe a fazer, a assumir, você conclui com excelência. Você tem capacidade. Então, talvez maio vai confrontar os seus limites de energia. Energia física, energia mental. Que tipo de compromisso eu estou abraçando? A espiritualidade quer que você se concentre mais no que você vai assumir de médio a longo prazo na sua vida. Ou que você otimize, então, melhor o seu tempo, o seu trabalho, a sua rotina, para que você possa exercer esse teu lado tão forte, dessa pessoa que lá no fundo de alma veio a servir, mas também não deixando de ter um pouco de individualidade, de qualidade de vida, de autocuidado, porque até para servir eu preciso estar bem. Para eu fazer algo de bom para o outro, também preciso estar cuidando de mim, fazendo a minha manutenção, seja física, ou dos meus conhecimentos, ou da minha energia, porque senão eu não sirvo bem. Tá? Então aqui a energia de vocês vem no primeiro conselho de maio sobre aqueles que vieram a servir ou compartilhar de alguma forma as suas colheitas, a sua riqueza. Então, de forma energética, intelectual, financeira, social ou o que for, esse é o grupo do coração da purificação. Você escolheu, sabendo ou não, intuitivamente, a selenita. E a selenita, qual é a capacidade dela enquanto cristal? Purificar o ambiente, purificar os demais, energizar. Então esse é um dos cristais, um dos poucas pedras que a gente não precisa às vezes ficar colocando lá no sol, na chuva. Eu quando chove, principalmente quando é aquela chuva bem de Yansan, sabe, com raio e trovão, eu boto meus cristais tudo no jardim. Vai tudo tomar banho na chuva, às vezes até eu tomo banho no jardim na chuva. Porque daí você recebe toda aquela energia. E aqui vocês trazem essa energia da movimentação pelo servir, pela purificação. Então, Gabi, e se eu cair nessa leitura de paraquedas e as coisinhas tá tudo travada na minha vida? Aí talvez o que eu vou te falar não é um julgamento, é a energia do grupo que você escolheu. Falo isso com todo o amor, todo o respeito. Pergunte-se aonde você está deixando de servir. Aonde você está deixando de compartilhar a tua energia. Ou se quando eu sirvo num ato de amor, de gratidão, por ser buscado, procurado, requisitado, ou se eu sirvo com, ai, não aguento mais isso, porque isso não é energia para vocês. Então, se numa área da vida você vai falar assim, não quero mais, não aguento mais, aquilo ali vai começar a travar, vai começar a apertar, porque é uma energia contrária ao que vocês são. Então, ao invés de concentrar aquilo que eu não aguento mais, então tentar identificar onde eu ainda posso movimentar essa energia de forma que eu respeite esses meus limites internos, tá? O seu obstáculo aqui dentro do primeiro conselho, você vai perceber aqui
junto, né, com esse arcano, que a pessoa está numa posição de autoridade. Aí de novo eu volto na tua abertura, só que esse é o obstáculo. Gabi, e se eu não sou autoridade em nada? E se eu não me sinto autoridade em nada? E se eu preciso ainda me colocar na questão do aprendizado? Eu não sou o mestre ainda, eu sou o discípulo. Tente adaptar isso à sua realidade. Mas aqui fala sobre as hierarquias no obstáculo. Você está entendendo? De que em tudo na vida, em uma coisa eu posso ser o mestre, mas vai ter momentos ou coisas na vida que eu vou ser o eterno aprendiz. Então, talvez não exista um caminho só. Exemplo, talvez para os meus alunos de tarô, ou todos que já passaram na formação comigo, que hoje já somam aí mais de 600, já são quase 700 alunos, talvez para muitos alunos desse, porque muitas vezes lá, principalmente no Instagram, quem me acompanha sabe, eles gravam vídeo e mostram a placa no YouTube, e tira foto com certificado e falam assim, mestre. Talvez para um aluno que se inicia no tarô comigo, eu sou mestre. Mas eu também, aos olhos de outras pessoas que eu admiro e eu estudo e eu me aprofundo, eu sou apenas o discípulo. Eu sou apenas a pessoa buscando conhecimento. Então a gente pode ser o tudo de alguém e o nada ao mesmo tempo. Então esse grupo ele vem com essa pegada mais filosófica aqui na sua abertura, e aí você busca adaptar isso à sua realidade, porque é o que eu sinto que a espiritualidade quer que fale para vocês. Em tudo dai graças, tudo é missão. Em algumas coisas você vai ser o sol de alguém. Em algumas coisas você vai ser a lua, você vai ser a própria escuridão buscando pela luz. Tá? E aí você vai adaptar isso dentro do teu caminho, dentro da tua busca em maio. Você tem sido mais sol ou você tem sido mais lua? Não como se a lua fosse ruim, mas é entendendo esse simbolismo. A lua não tem luz própria. Então, para que ela brilhe, ela reflete a luz do outro, tá? E nós temos aqui no teu espiritual o desafio do caminho de espadas, né? Mostrando que esse desafio ele vem pelo conhecimento, ele vem pela visão. O estudo constante é necessário para aqueles que buscaram a selenita, porque a melhor forma de servir, de ajudar ou de buscar essa autolapidação é pelo conhecimento. Então não existe, já domino tudo, já estudei tudo, tá errado. Todo mundo, a gente vai aprender até o último dia da nossa encarnação. Eu sempre falo isso para quem vem estudar um oráculo. Você é igual uma bicicleta assim de rodinha. Vai chegar uma hora que você vai tirar a rodinha. Mas ainda assim, se você não se cuidar, por mais que você domine, você pode cair. Então você tem que aprender, manutenção constante. Talvez quem anda numa bicicleta sem rodinha ainda não corre com essa bicicleta. Talvez quem corre ainda não anda sem as mãos, não tem total equilíbrio. Então a evolução ela é constante, tá? E aqui fala de uma constante na vida de vocês sendo clarificada em maio, sobre a energia de vocês, aonde vocês vão precisar, de alguma forma, trabalhar um pouco mais o orgulho, ou se sentir mais orgulhoso do que eu faço, do que eu sou, entender o valor que eu tenho valor sim, não só para mim mesmo, mas para a vida dos outros. E aí no sentido sombra, aí esse puxão de orelha é só para aqueles que se identificarem, tomar cuidado também com o excesso do orgulho. Entender que para uns eu posso ser tudo e para outros eu sou absolutamente nada. Você está entendendo? É saber a gente se colocar no nosso lugar. Há momento de servir, há momento de ser servido. Há momento de ser mestre e há momento de ser discípulo. Há momento de falar e há momento de calar. Tá? Esse é o primeiro conselho aqui do grupo 3. Selenita, o grupo da transmutação, da limpeza. Agora nós vamos buscar o que pode se manifestar em maio para o terceiro grupo. Agora nós vamos trabalhar com o tarô Glass. Esse é um tarô que ele está inspirado em vitrais, tá? Então eleva teu pensamento a Deus, lembrando que é uma leitura geral e coletiva, então busque adaptar isso à sua realidade. Aquilo que você sentir que não é para você, deixa nas mãos de Deus, tá? Firma teu pensamento.
permissão de Deus. Interessante que quando eu fui fazer o embaralhar desse tarô, isso me chamou a atenção, no grupo 2. As cartas não queriam magnetizar. Então é interessante porque ali foi o grupo que falava justo sobre as escolhas. Então, quando existe um confronto de energia, o próprio tarô manifesta, tá? Então, firma teu pensamento, que pode se manifestar em maio, para todos aqueles que escolheram o coração de selenita. Salve, meu povo cigano, vamos trabalhar. Salve a Santa Saracali, salve a linha do Oriente. Salve a todos os mestres e ancestrais que vieram antes de nós. O arcano do diabo. A lua. Arcano da morte. Que o negócio vai ser mais embaixo. Vamos lá. O julgamento. Quanto arcano maior? Então, vamos lá. Arcano do diabo. Aqui vem falar de uma forma bem direta e reta, sem conversa fiada, que só chega na luz quem conhece a sombra. Entender que não existe sombra de fato. A sombra é como se fosse o início da luz, é a manifestação da não-luz, mas ambos se complementam. Então, pensa no que a espiritualidade está tentando pedir para dizer aqui. Pensa num bebê. Um bebê lá dentro da barriga da mãe. Em toda a sua formação física, enquanto aquele corpo é preparado para receber aquela alma, aquele espírito, aquele bebê está sendo gerado na escuridão. Na escuridão, quando eu digo simbólica, ali dentro não há luz. Ele germina, ele cresce, ele se forma. E aí, no momento em que o espírito vem para o nascimento, o que acontece? Ele vem para a luz do mundo e ali acontece o parto. Quando você planta uma flor, uma planta, uma árvore, o início de tudo é numa semente, é na escuridão, é debaixo do solo, é na terra. E aí você vê a vida acontecendo quando alcança a luz. Então toda planta, semente, quando germina, está buscando luz. Então esse grupo está pedindo bastante essa conscientização. Cuidado com aqueles que fingem ser luz, ou ascensionados, ou clarificados o tempo todo. Que muitas vezes esses são os que mais estão na escuridão. Porque aquele que realmente se conhece, não nega a sua sombra. Aquele que realmente se conhece, não nega a sua vaidade, não nega o seu ego, não nega a sua ira, e sabe que só sei que nada sei. Ah, quem você é? Eu sou um nada. Eu estou tentando descobrir até hoje quem eu sou. Eu estou buscando a luz. Mas não significa que eu já sou, ou que isso tenha um fim. Talvez essa ascensão que tanto se fala e despertar nunca acabe. Talvez até a esses espíritos, avatares que passaram pela Terra, Buda, Jesus, todas essas pessoas que, vamos dar um exemplo assim, dentro das religiões aqui, vamos pegar o Chico Xavier como exemplo. Talvez essas pessoas que estão sempre assim plantando sementes ou deixando legados, nem eles alcançam o ápice. Eles estão em uma busca constante. Quem somos nós para limitar até onde a luz vai? Mas quem somos nós para achar que na sombra não há luz? Entendeu? Então, e aqueles que estão ainda mais imersos à sua escuridão e à sua sombra, a gente vai apagar? Não. A gente vai iluminar e vai tentar trazer. Então, aqui fala muito sobre esse confronto, tá? De realidade. Cuidado com valores muito enraizados, que isso pode fazer você camuflar a sua verdade ou deixar de lapidar algo que precisa ser lapidado. Só que daí eu tenho que me despir do meu ego. Eu tenho que reconhecer que todo mundo tem dentro de si um lobo bom e um lobo mau. E se eu alimento devidamente os dois, entendendo que os dois sou eu, a luz brilha.
tá? O arcano da morte, junto com o julgamento, ele fala sobre esses desafios, de que o que pode se manifestar em maio pelo excesso de arcano maior é também entender que em alguns hábitos que possa te desviar, vamos por assim, prazeres, vícios, companhias, algumas energias não cabem mais dentro de um processo do que você busca. Então vocês vão ter que ser muito coerente com o que vocês buscam. Em algum momento, o seu mentor, o seu guia, está tentando posicionar na sua energia o quê? Você precisa fazer uma escolha. Você precisa saber se você realmente está buscando a sua evolução, a sua ascensão, porque não dá para buscar isso sem passar por certas transições ou desconforto. Algumas energias, pessoas, relações, convívios, hábitos vão mudando. Isso faz parte desse processo, tá? O preço quem define, mas eu não quero, eu sinto, eu sei, mas eu não quero. Você pode escolher não querer, esse livre-arbítrio existe, mas não significa que não haverá consequências, tá? Então aqui pede muito para esse grupo, na sua postura, ó, você pode perceber que vai ter uma rainha de ouros, um rei de copas, aqui junto com vocês. Então não sinto que é falta de capacidade, não é falta de proteção espiritual, maio não é falta de inteligência ou de recurso. Aqui vai falar mais sobre o desafio das escolhas. Talvez esse grupo vai ser confrontado ou vai sentir um movimento de as coisas que eu valorizava e acreditava antes já não me servem mais. E aí eu vou precisar trocar de sapato. Eu vou ter que me reinventar, ou descobrir, ou me aventurar. E também entender que para se trabalhar certos caminhos, ou eu trabalho de verdade e vivo aquela verdade. Tem muita gente que quer viver a fé ou os caminhos de forma escondida, sabe? Como se fosse um pecado, um perigo. Ali você já errou a mão. Porque se eu preciso fazer algo escondido, se eu preciso fazer algo com medo do julgamento, ou que vão pensar, então nem você ainda tem certeza se aquele é teu caminho, nem você ainda tem certeza se você honra aquela energia. Você está entendendo? Então, é um exemplo, se eu vou jogar tarô, não tem como ser meio tarólogo, ou você é ou você não é, porque se você tem vergonha, nem estude. Mas o que vão pensar? Então não é teu caminho. Simples assim, tá? Então aqui tem que também buscar essa convicção do que eu acredito, para que ninguém projete em você alguma coisa que no fundo não era para estar com você, tá? Cuidado com essas revelações que as pessoas falam, é que você fez tal coisa, agora você tem que passar por isso até o fim da vida. Cuidado com isso, tá? Conselho final. Qual que é a postura que o grupo 3 deve assumir ou deve evitar? Salve a espiritualidade, salve a linha do Oriente, salve aqueles que escolheram o coração de Selenita. Mostra o melhor caminho, a melhor postura para eles assumirem em maio. Por que você acha que a nossa serpente tem duas cabeças? Uma pode representar a sabedoria que ensina. Uma pode representar a falta da sabedoria, que de certa forma a gente pode colocar como a inteligência. A inteligência ainda não é sabedoria. A pessoa pode ter um conhecimento e usar para o mal, usar para ferir, usar para desviar. Então, tudo está no mesmo receptáculo. O como eu uso é o que realmente importa, tá? Qual é o melhor caminho e a postura? Terceiro e último grupo. A força, a conexão com a própria fera, é saber a hora de ser ovelha, mas também saber a hora de mostrar o lobo.
É entender que não dá para ser os dois e não dá para fingir ser um só. Tudo tem um momento certo. Tem hora de ser bonzinho, tem hora de ser cordeiro, mas tem hora de ser lobo. A força é reconciliar você junto com o teu lado instintivo, o teu lado mais animalizado. É vencer os próprios prazeres, é ter domínio de si mesmo. Se eu domino a fera em mim, eu domino tudo. O que é a sua fera? Pensa aí. O que está tentando segurar o teu espírito? O que está te impedindo de projetar a tua energia? Seus vícios, seus hábitos sexuais, seus hábitos alimentares, sua vaidade, sua insegurança. É que eu não estou feliz com o meu corpo, então cuide dele. Eu não estou feliz com a minha aparência, então cuide dela. Eu não tenho segurança para falar, então desenvolva o dom da fala. Você está entendendo? Então a força fala sobre isso. A espiritualidade fala que é você que está no controle. Ninguém escolhe por você. Mas a postura e a determinação tem que vir de vocês. O chamado já foi feito há muito tempo. Mas tem pessoa que quer continuar dormindo. E parece que assim, mas eu quero, mas sabe, é que eu gosto também de... Aí tem que ver aonde o teu coração serve. Tá? Não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo. E aí mostra sobre essa energia de escolha do coração. Escolha a parceria que você quer. Caminho no sol. Celebração. Ou caminho na sombra. Então vamos dar um exemplo. Vamos pegar um conceito aí espiritualista. É impossível voltar na escala da evolução. Depende. Contraditório. Porque na evolução você pode evoluir no bem, mas você também pode evoluir na maldade. E aí? Entendeu? Então, o grupo 3, ele vem falar sobre isso. Assuma a tua colheita, assuma teu legado, assuma teu lugar aí no jardim da vida, mas lembre-se que a sua postura é o mais importante a partir de agora, tá? Então, pense bem no que você representa ou no que você quer representar. Pense bem na forma como você canaliza o teu caminho e a tua energia. Que há alguns caminhos que não tem volta. Quando eu digo não tem volta, aí eu tenho que depois também lidar com as consequências daquelas escolhas. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Lembrando que inscrições abertas para o nosso curso de tarô. 100% online, acesso ilimitado às aulas. Para se inscrever, está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Se você puder deixar o seu like, curtir, compartilhar esse vídeo. Gratidão a todos vocês que me acompanham. As previsões por signo de maio já foram postadas. A tua mandala astrológica para os 12 signos já está disponível aqui no nosso canal. Até a próxima!